Irmãos queridos, texto para o qual gostaria de chamar a atenção dos irmãos hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4. Nós daremos sequência à exposição bíblica do referido Evangelho, entrando hoje no capítulo 4. E a bênção de se pregar expositivamente é que o pastor é protegido do contexto em que a igreja, a própria sociedade se encontram. Porque o risco hoje da mensagem ser contaminada pelo que aconteceu nos últimos dias no país é muito alto. E acredito que dele eu fui preservado em razão do fato de ter um compromisso com a igreja de não sair do Evangelho de João. E esse texto não tem relação nenhuma com política. É um texto que fala da alma. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Pai Santo, nós rogamos a Ti que a partir de agora o Teu Espírito nos auxilie. Que o Senhor nos conceda profundo entendimento da verdade, de maneira que nossas vidas sejam transformadas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar sentado. Verso 1, João capítulo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, isso era um problema. Uma ameaça para a integridade física do Senhor Jesus. Porque nós estamos falando aqui de um rapaz de 30 anos que estava mobilizando a atenção das pessoas e gerando uma ciumeira nos pastores incalculável. O que estava acontecendo? João, durante um bom tempo, atraiu pessoas para si, vindas das mais diferentes localidades de Israel, para serem batizadas por ele nas águas do Rio Jordão. João é encarcerado, e agora chega ao ouvido dos fariseus que o Senhor Jesus estava atraindo multidões e batizando pessoas, fazendo, portanto, com que a atenção fosse voltada para ele. E não para a sinagoga, não para aquela liderança religiosa que botava na boca de Deus o que Deus jamais havia falado. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido a seita mais rigorosa do judaísmo, seita dos fariseus, tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. Então João faz esse comentário: Jesus não batizou ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos. Contudo, em razão do fato deles fazerem o que faziam, batizarem pessoas, sob a orientação de Cristo, e em razão do fato do Senhor Jesus estar identificado com aqueles homens, acabou então que a vida de Cristo despertasse profundo ciúme no coração da liderança religiosa judaica. Verso 3. Então deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, o Senhor Jesus está no centro do mapa de Israel, está na Judéia, está na região, portanto, do deserto da Judéia, que envolve Jerusalém e Jericó. Uma região belíssima, por sinal. E Jesus então decide para o norte, ele sobe no mapa de Israel, a fim de se dirigir para o local de origem do seu ministério, a Galiléia. E aqui nós aprendemos uma grande lição sobre a diferença entre temeridade e coragem. Coragem significa você se manter fiel à sua consciência, mesmo nas ocasiões em que isso o faz correr sérios riscos na sua vida. Isso é coragem. Você está diante de uma decisão a ser tomada, que se constitui numa exigência da sua consciência, mas você consegue mensurar as consequências trágicas daquela decisão para a sua vida. E a coragem então faz com que você fique do lado da verdade. A coragem o leva, portanto, a fazer a vontade de Deus a um preço altíssimo.
o que levou C.S. Lewis a proferir uma das declarações, do ponto de vista ético, mais perturbadoras de toda a história do cristianismo. Quando ele diz a seguinte coisa, que a coragem é uma virtude central para a fé cristã. Porque a coragem, ela é aquela virtude que o faz praticar o bem, cumprir o seu dever, glorificar a Deus, no momento da mais alta prova. E aí ele conclui o pensamento, dizendo uma coisa que é algo de fazer a gente cair de joelhos e clamar a Deus, tem misericórdia de mim. Olha o final da frase, olha o que o grande escritor C.S. Lewis diz, o autor das Crônicas de Nárnia. Sem a virtude, nós só somos castos, justos, fiéis, sob certas circunstâncias. Usando a linguajar lá da comunidade, sem a virtude você só é casto, justo, honesto, generoso, até o ponto em que a chapa fica quente. Sem ela, as demais virtudes não prevalecem no momento da provação. Aqui o Senhor Jesus evita o exato oposto da virtude da coragem. Ele evita a temeridade. Ele sai da Judéia, vai para a Galileia, porque ele sabia que os fariseus estavam dispostos a fazer com ele o que havia sido feito com João Batista. Ele vai para o norte de Israel. Temeridade significa você correr riscos desnecessários. Significa você se expor desnecessariamente. Então, por isso, o Senhor Jesus toma a decisão de ir para a Judéia, porque não era chegado ainda o dia da sua morte. Havia muita coisa a ser feita, muita gente a ser salva, muita verdade a ser proclamada. Então, verso 3 diz, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, feliz aquele que quando a presença de Jesus se manifesta numa igreja, numa sociedade, numa cidade, aproveita o momento para se aproximar de Deus. Fico imaginando a história de uma cidade como Londres, por exemplo. Se você voltar no século XIX, você vai encontrar no tabernáculo metropolitano de Londres, Spurgeon pregando. Se você vier para o século XX, você encontrará, numa mesma cidade, John Stott pregando em All Souls e Martin Lloyd Jones pregando na capela de na igreja de Westminster. Todos morreram. Enquanto estiveram vivos, foram luz para a Inglaterra. Me lembro de ter visitado a igreja de John Stott, na esperança de ouvi-lo pregar. Então, tomei conhecimento que ele estava fora da Inglaterra, fora de Londres naqueles dias. E foi até curioso, porque na igreja do John Stott, a ceia é compartilhada por todos, o cálice é comum. Então todos bebem literalmente do mesmo cálice. Eu fui o último da fila. Estou com anticorpos ingleses assim, sabe? Eu acho que eu posso viajar a Inglaterra inteira, que peguei anticorpos de uma igreja inteira. Fui o último, eu e a Adriane. Mas eu me lembro de na porta da igreja, conversando com o pastor, se não me falha a memória, de nome John, perguntei o que o John Stott representa para a Inglaterra. Ao que ele respondeu, John Stott é a âncora da Inglaterra. É o que mantém a Inglaterra pegada ao Evangelho. Então são momentos especiais. Momentos de avivamento, de Pentecostes, em que Deus põe na vida de determinadas igrejas, em certas até mesmo cidades, homens com impressionante capacidade de expor o Evangelho no poder do Espírito Santo.
Momentos em que Deus está presente, que os profetas estão falando. Feliz aquele que antes do Senhor Jesus ir para a Judéia, ou ir para a Galiléia, deixando a Judéia, aproveita a oportunidade que teve em vida. Então deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por um motivo, havia 3 caminhos da região da Judéia para a Galiléia. Um pelo mar Mediterrâneo, um pelo meio do mapa de Israel, okay? Atravessando Samaria, e outro às margens do Rio Jordão. O mais rápido era através de Samaria, mas muito provavelmente a Bíblia diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, porque ali havia uma ovelha do rebanho de Cristo, que havia sido entregue pelo Pai ao Filho, a fim de que o Filho a salvasse. Havia uma única mulher, para a qual o Senhor Jesus ansiava anunciar o Evangelho e redimi-la dos seus pecados. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seus filhos José. Um lugar, portanto, de grande significado, é emblemático para a história do povo de Israel, onde um dos patriarcas esteve, e que após ter conquistado um pedaço de terra, a ofereceu como herança para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Então, foi uma presença que deixou uma marca naquela região. Ele abriu uma fonte. Então, fica aqui essa lição para você e para mim. Que fontes nós estamos deixando abertas? O que nossa passagem por esse planeta está representando para as pessoas com as quais nos relacionamos? O que nossa passagem pelo mundo haverá de representar para as gerações futuras? Jacó cavou um poço. E o Senhor Jesus, diz o verso 6, cansado da viagem, é uma das passagens bíblicas que revelam a verdadeira humanidade de Cristo. Ele estava literalmente cansado. É uma passagem que prova que Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele era o Filho de Deus e Filho do homem. Eterno Filho de Deus e Filho de Maria. Cansado. O que significa, portanto, que em razão dessa mesma experiência, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofre dores empáticas por você e por mim. Deixa eu explicar o que eu quero lhe dizer. Se você me procurar um dia, me falando de crise renal, de dor nos rins, de pedra nos rins, não há como eu não me compadecer de você. Porque eu tive uma única crise renal aos 20 anos, que me fez literalmente rodar no chão e vomitar de dor. Eu passei umas 12, 15 horas com aquela dor. Que desperta, portanto, minha compaixão por todo aquele que está vivendo esse mesmo tipo de problema. Pois a Bíblia diz que assim funciona o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhece esse mundo de tentações, esse mundo de provações, esse mundo no qual muitas vezes nós estamos expostos ao não suprimento das nossas necessidades básicas. Esse mundo que nos cansa. Então a Bíblia declara que o Senhor Jesus estava cansado da viagem e, portanto, se assentou junto à fonte por volta da hora sexta, muito provavelmente 6 horas da tarde. Então ficam aqui 2 preciosas lições. Uma lição tem a ver com a relação de Deus com o seu e com o meu sofrimento. Ele conhece o seu desamparo, ele conhece o seu anseio pela conversão dos seus filhos,
tem conhecimento das dores crônicas que você sofre, das suas fobias, das suas limitações psicológicas, ele o conhece. Então, há alguém que tem noção exata, nesse universo, do seu sofrimento. É o que a Bíblia nos ensina, que ele se compadece de nós, diz Hebreus capítulo 4, porque a nossa semelhança foi tentada em todas as coisas. Agora, ao mesmo tempo, essa passagem nos ensina que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando se viu cansado, procurou descanso. Eu me lembro desses dias, eu estava pregando no Nordeste, aí chamaram outro pregador para dividir o púlpito comigo. E ele contando de uma experiência que ele havia passado, de um período de tanto trabalho, de tanta dedicação ao ministério, que ele acabou então entrando no processo de esgotamento. E aí, um amigo percebeu o seu compromisso desmedido com a obra, a ponto de prejudicar a sua saúde, e disse o seguinte: mas rapaz, você precisa descansar, você está trabalhando muito, você está se dedicando em demasia ao ministério, você precisa recobrar as forças. Ao que esse pregador, então respondeu: mas eu não posso parar, sabe? Eu não posso descansar, Satanás não descansa. Aí o outro: é por isso que ele vive estressado. Então tem horas que nós atribuímos ao inferno aquilo que uma caminhada na beira da praia, uma conversa santa com o irmão na fé, sabe, uma boa noite de sono, sabe, uma música daquelas que amolecem o coração, possibilitando então a alma se aperceber da presença de Deus. Às vezes a solução para problemas que nós atribuímos ao diabo tem a ver com essa decisão que o Senhor Jesus tomou. Me lembro de um pregador, eu li isso há uns 30 anos. O pregador, então, o pregador foi convidado para pregar numa localidade, mas antes ele participou de um faustoso, que se diz, jantar. E comeu bem, para a glória de Deus. Acontece que aquilo o afetou seu desempenho mental. Ao que ele chegou no evento, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: estou sentindo aqui uma opressão, estou sentindo aqui algo estranho no ar. Ao que o outro pregador que o havia convidado, que não gostava desse tipo de conversação mole, sabe, mística e tal, e disse o seguinte: deixa de ser bobo, rapaz, isso foi o jantar que você acabou de comer, você comeu demais e agora está sentindo os efeitos do jantar, sabe, antes da sua pregação. Então acontece isso, e a Bíblia diz, portanto, no verso 6, que cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Final do dia, ele cansado, ele se assenta à fonte. Interessante observar também o seguinte, olha só, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Nunca use no seu vocabulário palavras como acaso, palavras como sorte, ou como, de certa forma, dependendo do sentido, até mesmo contingência. Porque, de certo modo, são palavras pagãs. Nós não acreditamos em sorte, em acaso, nós acreditamos em providência. Jesus estava por volta da hora sexta, junto à fonte de Jacó, procurando recobrar as forças, e Deus, segundo sua soberana vontade, mandou para aquela mesma fonte, naquela mesma hora, uma mulher que carecia de salvação. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Você consegue conceber uma coisa como essa? É algo impressionante. Uma pessoa está em casa, de repente se dá conta que precisa de água para lavar a louça. Meu Deus, não peguei água até agora, o sol está se pondo e tal. E vai, pega uma vasilha e vai levando sobre o ombro, sobre a cabeça, caminha 10 minutos, chega à fonte. E tudo isso, todas as decisões, sob o governo soberano de Deus. E Deus usando suas decisões, as necessidades biológicas dessa mulher para levá-la à presença de Cristo. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Esse é um texto profundamente evangelístico, que nos fala muito sobre evangelização. E aqui nós vemos o Senhor Jesus dando início a um diálogo.
humildemente pedindo ajuda para uma mulher samaritana. Que lição belíssima. Que expressão de amor. Apresentando sua necessidade a uma mulher, a fim de, a partir daquele início de diálogo, apresentar a ela o Evangelho, permitindo com que ela tivesse um encontro com Deus. Verso 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Vocês observem, portanto, que nem o Senhor Jesus prescindiu da ajuda de amigos, de discípulos, da solidariedade humana para cumprir a sua missão. O texto diz que ele tinha discípulos e os discípulos o perceberam cansado, porque todo o peso da obra missionária estava sobre os seus ombros, e nós estamos falando aqui de um ser humano real, e que depois de uma jornada de pregação, de curas, de aconselhamento, é visto pelos seus discípulos como exausto, e que, portanto, tomam a decisão de deixá-lo descansando num local, perto de uma fonte de água, a fim de irem à cidade comprar pão, que a noite se aproximava. Que necessidade, amados irmãos, nós temos de contar com a solidariedade dos cristãos e de pessoas que se disponham a servir a Cristo. Esses dias um jornalista disse para mim: eu vejo que você não tem braço, que há muito a ser feito, muitas oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro para você, mas eu percebo que você não tem condição de fazer tudo o que poderia fazer. Você carece de mais pessoas, e é fato. É doloroso quando você tem que dizer não para a gente que te pede ajuda. Casos gravíssimos. Essa semana na Igreja Betânia, uma família inteira me procurou, aliás, a mãe com os amigos ali, membros de uma igreja de São Gonçalo, falando da prisão injusta de um rapaz de 20 e poucos anos, e dos horrores que ele está sofrendo em Bangu, e pedindo que eu fizesse alguma coisa por ele. Todos atestam a sua inocência, todos, dizendo: nós não estaríamos aqui se nós não o conhecêssemos. Ele agora está lá, sem esperança, sem oportunidade, sem perspectiva de vida. E você olhar para aquilo e dizer: o que eu posso fazer? Como ajudar? Como atender? Às vezes pessoas ligando, dizendo de parentes que sofreram violação de direito, gente atravessando problemas sérios, desempregado, endividado, sem perspectiva, outros querendo servir a Cristo e não sabem como fazer, querem atuar na cidade onde moram, mudando a história, enfrentando os grandes pecados da sociedade na qual eles estão inseridos, sem saber que passo dar, carentes de treinamento. E você ouvir e dizer: mas como é que eu posso assumir um compromisso como esse? É doloroso você olhar para a lista de convites que recebe para falar no país inteiro e dizer: não tem condição. É lamentável. E o verso 8 fala, portanto, de que o Senhor Jesus teve ao seu lado esses discípulos e que foram à cidade comprar alimento. E isso possibilitou que o Senhor Jesus ficasse sozinho com aquela mulher. Então lhe disse a mulher samaritana. Aqui começa um dos diálogos mais interessantes da Bíblia, mais reveladores do caráter de Cristo. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A pergunta tinha sua razão de ser. Os judeus não tinham respeito pelos samaritanos, e os motivos eram históricos. Numa das invasões que houve em Israel, a Síria, após tomar conta do território, levou para o exílio número incontável de judeus, deixando em Israel apenas os mais pobres. De uma forma especial, quando estamos vendo aqui, na região de Samaria. A região ficou, portanto, entregue à pobreza,
animais selvagens circulando pelas aldeias. E os babilônios, percebendo aquilo, uma cidade desguarnecida, resolveram se dirigir para lá e ali fazerem morada. E isso levou os samaritanos a entrarem em intercurso sexual com os babilônios. Então, fazendo com que o povo perdesse a sua pureza racial, o que despertou o preconceito do povo judeu, dizendo o seguinte: não são mais judeus puro sangue, estão miscigenados. E não apenas isso, quando o povo voltou do exílio e foi reedificar o templo que havia sido destruído, os samaritanos se apresentaram, isso está descrito no livro de Esdras, para ajudarem na reconstrução do templo, ao que os judeus disseram: não, vocês aqui não têm lugar para participar desse empreendimento divino. Vocês perderam a pureza racial. O sangue de Abraão não circula mais na sua pureza, nas artérias de vocês. E aí os samaritanos tomaram uma decisão que levou os judeus à loucura. Eles decidiram construir um templo em Samaria, no Monte Gerizim. E tendo como texto inspirado um Antigo Testamento, não vou dizer nem cortado ao meio, um Antigo Testamento do qual sobrou apenas um quarto do livro, aproximadamente, porque eles não usavam os livros do Antigo Testamento, exceto os 5 primeiros, chamado Pentateuco. Os judeus odiavam os samaritanos, e os samaritanos, por sentirem o preconceito judaico, também demonstravam apresentavam um espírito amargo com relação aos judeus. Por isso essa pergunta: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Então aqui, agora é interessante observar que os discípulos foram para uma cidade samaritana comprar pão. É interessante essas leis humanas, essa realidade de valores morais socialmente construída. Que eles podiam comprar pão, agora não podia beber do mesmo vasilhame. Como que sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Quer dizer, queres beber no meu vasilhame? Quando o que vocês ensinam na sinagoga é que isso contamina espiritualmente o povo de Deus, que é algo que vocês devem evitar, porque representa contaminação espiritual. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aqui nós temos uma lição muito importante a aprender. Por favor, não venham chamar Jesus Cristo de conservador. Não venham apresentar lista de sites conservadores dizendo que o que resta ao cristão é uma opção conservadora, porque o Jesus dessa passagem está longe de ser conservador. Longe. E outra coisa, ele lida com o povo odiado com cortesia, fazendo de modo diferente o que alguns membros da nossa igreja estão fazendo nas redes sociais, com comportamento absolutamente estúpido, execrável, inaceitável. Eu sinto vergonha, e tem horas que eu digo: que tipo de mensagem essa gente está ouvindo? Eu não prego assim. As pessoas me caluniam, me insultam, e eu as deixo escrever nas redes sociais, falando mentiras ao meu respeito. E como que pode você lidar com um petista dessa maneira? Como que os petistas podem lidar com os da direita de uma forma tão truculenta? Não, isso foge ao Espírito de Cristo. E confesso que eu passo a duvidar da conversão de algumas pessoas, porque é da essência do Evangelho a doçura de alma. E no seu trato com quem quer que seja, você não criar empecilho para que as pessoas se aproximem de Cristo. Porque certamente, com o nosso comportamento nas redes sociais, os que têm uma mentalidade ideológica diferente da nossa, não vão se aproximar de Cristo. Porque não é do espírito de cristão falar com jocosidade, fazer piada, expor as pessoas ao ridículo. Isso não é coisa de crente. E olha o exemplo de Cristo. Ele está lidando com um povo
que pegava a Bíblia e 3/4 da Bíblia jogava no lixo. Um povo considerado cerimonialmente impuro e que havia criado um local de adoração longe do templo em Jerusalém e que, contudo, não foi objeto do preconceito de Cristo. Agora, é da natureza humana a divisão. Olhe para a igreja. Igreja ortodoxa, igreja copta, igreja católica, igreja protestante. Aí talvez alguém possa dizer, mas pastor, tinha que haver uma reforma. Concordo, mas como explicar as nossas divisões? Batistas, presbiterianos, assembleianos e tal. Como explicar as divisões dentro das nossas denominações? Olhe para a igreja presbiteriana. É presbiteriano de tudo que é tipo. E às vezes as divisões presentes dentro da igreja local. Aí eu olho para as torcidas de futebol, por exemplo, do Rio de Janeiro. Você vê divisão dentro da torcida do Flamengo, divisão dentro da torcida do Vasco. Não sei se esse mal chegou à torcida do Botafogo, que é um povo mais consagrado. Eu fico pensando, o que nós temos que falar para esse mundo? O que nós temos a falar para palestinos e judeus? O que nós temos a falar para os conflitos que estão acontecendo hoje no coração da Europa? Se nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, com os nossos irmãos na fé, usamos de jocosidade, expomos as pessoas ao ridículo. Vergonhoso, gente. Vergonhoso. E fica aqui o meu protesto, fica aqui a expressão da minha indignação, dizendo o seguinte: não sei o que essas pessoas estão ouvindo dentro da nossa igreja. Isso não é ensinado do púlpito. E olha o exemplo de Cristo, com uma mulher, num contexto que os rabinos diziam o seguinte: dialogar com uma mulher é perda de tempo. Ele vence um mundo de preconceito. Como sendo tu judeu, é isso que eu gostaria que o petista dissesse a seu respeito. Ou que o direitista falasse sobre você que é petista. Ou, sabe, nesse conflito ridículo e agora esses escândalos todos, mostrando o seguinte: nós nos dividimos por nada. Como você pode dar vida, você romper comunhão no corpo de Cristo, depois das revelações da JBS? Mais de 1.800 políticos que receberam grana de 500 milhões que essa facção criminosa liberou para bancar políticos do nosso país, de mais de 26 partidos. E você dando a vida por essa gente, deixando de ser profeta na sua geração. Pior do que dizer eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, não, eu sou de Aécio, sou de Dilma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é humilhante, é vergonhoso, inaceitável, inaceitável. Então eu quero que essa gente leve esse susto. Como sendo tu, ativista de direitos humanos, estás aqui nesse culto do BOPE? E o pior de tudo, que ao término da pregação ele me deu um boneco do BOPE. Uma estátua de um policial do BOPE. E eu falei, eu vou botar na minha mesa de trabalho. Só não completei a frase, que eu disse o seguinte: vou estar orando por vocês o tempo inteiro. Estar orando para que vocês não matem, não morram. E que sejam usados por Deus para trazer paz, garantir o nosso sono. Sem morrer e sem matar. Dentro daquilo que é possível ser feito. Porque eu sigo a Jesus Cristo. O Jesus que me ensinou a não pedir para que Deus desça fogo do céu sobre as pessoas. Então, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Daí a necessidade, como diz o grande economista indiano Amartya Sen. E ele trata disso especialmente no diálogo interreligioso com os muçulmanos. Você procurar no livro Identidade e Violência, um livraço, pontos de contato com pessoas de quem você diverge, a fim de, a partir desses elementos de afinidade, estabelecer um diálogo. E no nosso caso, que seguimos
os ideais missionários da palavra de Deus, que conhecemos a mensagem do apóstolo Paulo, que declara: eu fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos, fiz-me forte com os fortes para ganhar os fortes. Meu negócio não é ensinar ideologia, meu negócio é pregar o evangelho. Posso ter meus pontos de vista, mas eu não posso me tornar... Eu disse isso uma vez para um político evangélico: você está sendo muito duro na forma de lidar com as pessoas, você não pode se dirigir a elas de uma maneira que corte a possibilidade de você anunciar o evangelho para essas pessoas. Defenda os seus pontos de vista, mas faça com educação. Não há compromisso com a verdade que justifique a estupidez. O comportamento boçal, que faz o não cristão olhar para a gente e dizer o seguinte: mas quem é esse povo? Que Cristo eles seguem? Que amor é esse que eles ensinam? Os judeus não se dão com os samaritanos, e Jesus diz o seguinte: olha, isso é problema deles. Replicou-lhe Jesus: aqui entra o evangelho. Se conheceras o dom de Deus, eu tenho uma informação para te passar. Eu quero lhe falar sobre algo que você desconhece. Se você conhecesse o Espírito Santo, o que é ser batizado com o Espírito, o que é conhecer o amor de Deus através do evangelho, e ter esse evangelho selado no coração pelo Espírito da promessa. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Se você conhecesse o Espírito Santo, se você conhecesse o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Pai, a esperança de Israel, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, veja, é o dom de Deus. A água daquele poço era dom de Deus, mas aqui ele está falando sobre o dom de Deus. Sexo é dom de Deus. Feijoada é um dom de Deus, uma bacalhoada portuguesa é um dom de Deus. Ouvir o Bem TV cantar é dom de Deus, mas há o dom de Deus, aquele que satisfaz a alma, aquele que aquece o coração, aquele que emancipa a consciência. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Isso é lindo. Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quer dizer, essa é uma informação que você precisa receber. Você precisa conhecer o Espírito Santo, você precisa conhecer Jesus Cristo. Porque se você conhecer o Espírito Santo, se você conhecer Jesus Cristo, especialmente à luz das suas necessidades pessoais, você vai rever as prioridades da sua vida. E você vai gastar mais tempo com esse livro do que com o jornal o Globo, do que com a internet. Você vai gastar mais tempo oração do que jogando conversa fora no WhatsApp. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora vejam só como que nós podemos ter problemas com a interpretação da Bíblia. Ela não entendeu a Bíblia. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, tu não tens balde, e o poço é fundo, tu não tens corda para tirar essa água. Onde, pois, tens água viva? Portanto, nesse ponto do diálogo, ela não estava entendendo a Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Cristo estava falando sobre batismo com o Espírito Santo, estava falando sobre os efeitos do Evangelho na alma. Cristo estava falando sobre a chegada libertadora do Messias, e ela então, naquele ponto do diálogo, interpretou a mensagem de Cristo como de forma diametralmente oposta àquilo que o Senhor Jesus queria comunicar. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E agora é interessante nesse diálogo, é perceber a diferença entre um poço, que é mantido com água na chuva,
e um poço que é mantido por água viva. Pelo menos de acordo com a interpretação que ela fez da mensagem de Cristo. Eu conheci no Nordeste poço que é mantido com água da chuva. Fui convidado para pregar no sertão da Paraíba. Bom, gente, os fatos são teimosos. Cheguei numa cidade lá do interior, uma aldeia paupérrima. Aí vi as casas de taipa do Nordeste brasileiro, onde se abrigam os mosquitos do barbeiro. Madeira e pedaço de pau. Do lado de fora da casa, o banheiro, um buraco no chão. Do lado da casa, uma construção do projeto Minha Casa Minha Vida. Casa toda de tijolo, pintadinha, 2 quartos, banheiro dentro de casa. Complicado. Eles deram abrigo para essa gente. Essa gente morria de fome, eles fizeram feijão e arroz chegar à mesa, enquanto nós os ignorávamos. Isso é fato. E o que me chamou a atenção? Que o governo federal construiu nessas casas do Minha Casa Minha Vida um sistema de coleta de água. Olha, gente, eu gostaria de ser pastor de uma igreja que, de tão alucinada que essa igreja é pela verdade, ela fosse capaz de ficar do lado da verdade contra ela e de conhecer a virtude, mesmo quando ela se manifesta na vida daquele de quem ela diverge. Eu estou falando de gente em quem eu não vou votar. Pronto. Não deveria ter falado isso. Não penso em votar nessa gente. Fizeram a gente sofrer demais. Só que eles conceberam o Minha Casa Minha Vida. Sertanejo tem o Lula como Padre Cícero. Estou falando de experiência de campo, de ir lá. Pergunta para esse pessoal aqui sobre a experiência da favela. E o que representou nas comunidades pobres esse governo. Fez esse estrago, mas cuidou de muita gente. E me chamou a atenção, lá em Imaculada, o sistema de coleta de água da chuva. E o governo federal construiu um poço. A água desce do telhado, passa por umas calhas e vai parar dentro de um poço. Só que, voltando à Bíblia, só que Jesus está falando aqui de um outro tipo de poço. É um poço que às vezes o sujeito dá sorte de encontrar. Ele vai cavando, vai cavando, vai cavando e encontra um manancial lá no fundo. E Jacó, quando cavou, teve essa felicidade. Encontrou a 30 metros aquilo que a samaritana chamava de água viva, água que vem de um manancial, água que vem de uma fonte. Só que Jesus não estava falando sobre essa espécie de água que brota do fundo do chão, ou do fundo do solo. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Interessante que ela se considerava filha de Jacó. Se você não for lá, se você não botar o pé no sertão, como você não vai entender como que funciona a cabeça dessa gente. Lá estavam os judeus em Jerusalém dizendo: olha, estão contaminados, impuros, foram para a cama com os pagãos, negam a Bíblia, não acreditam nos salmos, nos profetas, só creem como inspirado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E lá em Samaria eles dizendo: somos da descendência de Jacó, somos calvinistas, puro sangue.
és tu porventura maior do que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Que coisa bonita. Você morrer e alguém olhar para uma obra sua e dizer, ele deixou isso para nós. Essa deveria ser a maior ambição da sua vida. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado. Na minha Bíblia eu frisei seu gado. Que o que o cristianismo faz é de nos elevar acima do nível dos animais. Tanto quanto o gado, nós precisamos da água do poço de Jacó. Só que a água sobre a qual o Senhor Jesus está falando nessa passagem é de uma natureza diferente. A água do poço de Jacó atende à sede do corpo. A água viva sobre a qual o Senhor Jesus Cristo fala atende à sede do espírito. Afirmou-lhe Jesus, olha que declaração: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem depender de sexo para ser feliz, vai arruinar seu casamento. Quem depender de fama e poder para construir um senso de autoestima saudável, vai negociar valores, vai se deixar corromper, vai receber dinheiro de propina, vai parar atrás das grades, vai entregar amigos, vai entrar na delação premiada. Quem beber da água deste poço, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que declaração. Eu tenho algo a oferecer que vai atender às demandas mais profundas do espírito humano. Aquele que beber da água que eu lhe der, é uma coisa que é comunicada por Cristo ao espírito humano, nunca mais terá sede. Você não precisará mais buscar salvação em nenhum outro lugar. Você estará convencido do fato, é isso que torna o cristão fiel a Cristo, de que em Cristo você encontra algo que ninguém mais pode lhe oferecer. Por isso que o apóstolo Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aquele que então nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso aqui é seríssimo. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nesta vida, neste mundo caído, neste mundo no qual nós estamos expostos a doenças incuráveis, nesta vida dura, curta, incerta, nesse mundo de injustiças, de morte, de pecado, Jesus está prometendo uma vida que fará com que você não precise mais viver olhando para o céu, esperando a chuva cair para ter água. Haverá uma fonte dentro do seu coração. Você vai passar a ter uma certa independência em relação à vida. Você não precisará mais ficar olhando para o céu, esperando a chuva cair. Não vai mais ficar na dependência emocional, psicológica, existencial, de sexo, dinheiro, fama, poder. Porque uma fonte foi aberta em seu coração. Você recebeu autonomia, você é a habitação do Espírito Santo, o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, você agora finalmente sabe quem é, de onde veio, para onde vai, você é livre para ser verdadeiro, você é livre para ficar do lado da justiça e do amor, para servir a Deus. Olha que coisa linda, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Gente, isso aqui está cheio, repleto de filosofia. Que esse que é o problema da vida, para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Para que eu não viva na dependência de pornografia, não precise, sabe que para que eu não tenha que recorrer às drogas. Para que eu não tenha que viver de destruição em destruição de família. Para
para que eu não precise de fama, de aceitação, do aplauso das pessoas, para que eu ganhe uma certa autonomia em relação à vida. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É aquela coisa assim que você experimenta quando no meio de um dia, às vezes no trânsito, na fila do banco, você se lembra de Jesus. E essa fonte jorra, e você é tomado de alegria indizível e cheio de glória, como diz o apóstolo Pedro. Estou concluindo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí então, Jesus revela, ou ela descobre, que havia no universo alguém que a conhecia melhor do que ela conhecia a si mesma. Vai, chama teu marido e vem cá. Você consegue imaginar? O que está acontecendo aqui? Você já percebeu o que está acontecendo aqui? A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, os céus inteiros mobilizados para a salvação de uma mulher. De uma mulher que gostava de homem. Alucinada por homem, não conseguia viver sem macho. Olha o que o texto diz. Replicou-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não há nada mais importante na vida do que sermos verdadeiros com Deus. Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: mandaste o papo reto. Bem disseste, não tenho marido. Porque eu a amo e a conheço. Você é famosa no céu. O Pai a entregou a mim para que eu a salvasse. Porque 5 maridos já tiveste. Presumo que fosse aquilo que nós homens chamamos de deusa. Me lembro até da história de uma mulher que foi cantar numa igreja. Aí falou: por favor, põe o playback. Ela ia cantar com playback. O cara botou o playback. No que botou o playback como uma deusa. Não, é outra faixa. Estavam as músicas lá misturadas. Porque 5 maridos já tiveste. Talvez um tivesse morrido. Vamos imaginar, mas os 5 morrerem, vou te dizer, sei lá. É algo estranho. 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens é marido de outra. Não é teu. Isto disseste com verdade. Qual era o poço daquela mulher? Sexo. Segurança da presença masculina. Buscava um homem que atendesse suas demandas de segurança, que a amasse de modo incondicional. Estava em busca de um amor eterno. Uma amiga psicanalista disse uma vez para mim: a diferença entre nós mulheres e vocês homens é que a fantasia de vocês é o harém, a nossa é o príncipe encantado. E ela não encontrou o príncipe encantado. Até que surgiu o verdadeiro homem da sua vida, que não queria usá-la, que ansiava pela sua redenção, e que no lugar de lhe oferecer o seu corpo, oferecia o espírito da promessa, o amor libertador revelado no Evangelho. Irmãos, que passagem reveladora do funcionamento do espírito humano. Qual é o seu e o meu problema? Nós vivemos a destruir as nossas relações, sejam de amizade, sejam conjugais,
por colocarmos sobre elas o peso insuportável das nossas expectativas infinitas de felicidade, de aceitação. Nenhum ser humano dá conta dessa sua demanda de amor. E o que essa passagem nos fala é de uma fonte a jorrar para a vida eterna que o Senhor Jesus promete. Uma autonomia em relação à vida, uma felicidade que não é desse planeta. Irmãos, no domingo que vem eu quero terminar essa história. Vou parar por aqui para não cansá-los, para além do que eu já os cansei. O que eu espero é que os irmãos leiam essa passagem, porque a história dessa mulher é a história da nossa vida. Nós vivemos a destruir relacionamentos, porque projetamos sobre eles uma expectativa da qual nenhum homem, nenhuma mulher dá conta. Nossas relações se tornam mais leves quando nos aproximamos do próximo, a partir dessa experiência da cachoeira do Espírito Santo no nosso coração, dessa fonte de vida, dessa certeza de que somos amados com amor eterno e, portanto, somos livres para servir, em vez de usarmos as pessoas. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo seja derramado sobre sua vida nessa manhã, já início de tarde, e que você prove da promessa do Salvador, que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Senhor querido, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, que texto maravilhoso. Sua beleza revela a sua origem divina. Onde podemos encontrar resposta mais exata para as inquietações do espírito humano do que nessa passagem? Quem pode nos fazer uma promessa como essa? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ah, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor amado, e aqui nós estamos, para tomar uma decisão eterna em nossas vidas. Senhor, não queremos mais viver a cavar poços, não queremos mais, Senhor, botar a nossa dependência de aceitação, de segurança, de felicidade, nas mãos, Senhor, de quem pode falhar conosco. Não queremos construir a nossa casa sobre areia. Por isso, Senhor, nós rogamos a Ti, Deus de toda graça, ajuda-nos a Te conhecer na pessoa do Seu único Filho. Ajude-nos a abraçar esse Evangelho, nos arrependermos do nosso pecado, Senhor, das nossas iniquidades, e ajuda-nos, Senhor, a provar da bênção do Espírito Santo, do Teu dom, desse rio de água viva, Senhor, que faz o homem dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Senhor, ajuda-nos a saber o que levou Paulo e Silas, meia-noite depois de terem levado açoites e presos, Senhor, cantando louvores ao Senhor, seu Deus, para a glória do Criador. Mostra-nos, Senhor, essa alegria, Senhor, essa alegria que emancipa o espírito, essa alegria, Senhor,
fruto da paz que o Senhor comunica àqueles que o amam, paz que excede todo entendimento, Deus de toda graça, e nós pedimos a Ti que as demais e preciosas lições dessa passagem sejam guardadas por nós no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a deixar esse legado para a próxima geração, marcar a história, construir aquilo que sacia a sede do próximo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a lidar de modo não preconceituoso com as pessoas. Queremos ter nossas ideias, queremos ter nossas posições firmes, mas livra-nos da estupidez, Senhor. Livra-nos de não podermos pregar o Evangelho para alguém pelo fato de termos perdido a doçura, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a lidar com o próximo, tal como o nosso Salvador lidou com essa samaritana, Senhor, afundada em pecados morais, afundada, Senhor amado, numa cultura que a impedia de conhecer a verdade na sua totalidade, que contudo foi amada por Deus, porque era necessário o Senhor Jesus passar por Samaria, porque ali havia uma eleita, alguém amado com amor eterno. E, Senhor, e mostra para todos aqueles que aqui se encontram que Tu nos conheces melhor do que conhecemos a nós mesmos, e que Tu nos amas e que viestes para salvar